Este é um documentário com o nosso olhar sobre o Espaço Cultural Casa Iririú e a Associação de Moradores e Amigos do bairro Itinga, a Amorabi. São espaços criados pelas comunidades para mobilizar a arte e a cultura em duas regiões fora do centro de Joinville. Luta, comunidade, arte, partilha e transformação foram algumas das palavras mais ouvidas durante as nossas entrevistas. Eu lembro quando eu era adolescente também que ia para aqueles encontros de coisa lá no centro, que daí marcava rolê, todo mundo se encontrava. Onde é que tu mora? Tu mora lá em Itinga. Tu mora no Itinga, tu não tem medo de morar lá, não sei o quê. Aí eu lembrava da Samantha falando, né? Quando alguém quiser falar mal do Itinga, vocês vão falar. Eu moro no Itinga sim, tá ligado? Porque a gente é referência em arte e cultura pra cidade. Da cidade pro estado? Pro estado, a gente é um ponto de cultura, a gente é uma referência quase nacional, sabe? A cidade começou a crescer para o lado de cá, né? A vir para cá. Então aí começaram os problemas de falta de ônibus, nem tinha, energia elétrica não tinha, as ruas, o saneamento básico, e aí aqui no Bemevolte. E aí achou-se por bem, então, um grupo de pessoas, através das igrejas também, se reuniram para fundar uma associação de moradores. E essa associação de moradores e amigos do bairro Itinga é uma das primeiras, né? Das primeiras que se idealizou aqui, né? O Teatro Comunitário no Itinga começou com um grupo de catequese organizado por Cristóvão Petri, na igreja da comunidade Menino Jesus. Ali nasceu o grupo 20V, que depois montou a peça Flickits, a primeira não religiosa encenada no bairro, em 1993. Flickits era a história de uma cor que não era reconhecida pelo restante do seu grupo. Mas era tudo muito intuitivo, né? A gente não tinha leitura de teatro, a gente não tinha experiência, nenhuma técnica. Foi a primeira vez que o povo da comunidade aqui foi assistir um espetáculo de teatro. E, gente, isso aqui tava cheio, tinha gente em pé, tinha criança sentada, assim, era muita gente. Olha que eu Era assim, a janela era de vasculhante, assim, as pessoas espiando na janela, era muito legal. Todas as janelas estavam cheias, assim, de pessoas olhando, sabe? Se não fosse por essa comunidade, eu não sei se eu estaria fazendo teatro mesmo, porque a gente tinha essa liberdade de poder fazer as coisas. Alguém tem um rímel? Não, empresta também. Tem a mãe. Ó, Bia. Ai, obrigada. Eu já passei. É meu nome, não é apelido. E eu não tenho sobrenome. Sou Flickits e pronto. Eu sou uma cor como vocês. Eu sou Flickits. Assim como você é vermelho, você é laranja, você é amarelo, você é violeta, você é azul, você é azul e você é verde. Eu sou Flickits e eu não sou número, sou cor. Minha profissão é cor, eu sou Flickits. E a senhora, como se explica? Ah, que bom que o senhor tem Aparecida. Queria lhe apresentar Flickits, uma nova cor que chegou do Itinga há pouco tempo. Itinga? Ah, muito prazer. Como vão as coisas por lá? E o tiro de guerra vai e vem? Vai bem sim, senhor. O prazer é todo meu. Silêncio! Não é nada disso! Explique se o senhor é seu verde. Cadê o amarelo? E o que essa cor faz aqui? A leitura dramática de Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, foi a apresentação que iniciou o movimento cultural na Amorabi. O texto é uma dura crítica à realidade social da periferia de São Paulo da década de 1960. 7 de abril de 2000, fizemos a leitura de Quando as Máquinas Param. E nesse primeiro dia, por incrível que pareça, veio muita gente aqui no espaço. A gente não tinha como está aqui hoje, não tinha essa iluminação, era sem reboco, sem janela, tinha um pininho de luz. As pessoas subiram a rampa e a gente fez a leitura aqui em cima, e veio uma galera e fizemos uma boa discussão sobre o tema. Ânimo, homem! A vida vai melhorar.
Vai. Vamos comer, Zé. Hoje eu fiz a comida que você mais gosta, picadinho. Vamos comer. O pão que o diabo amassou. Nina, põe o prato na frente de Zé. Come, Zé. E não cria caso. Zé, atira o prato pra longe. Não vou comer porra nenhuma. E a partir daí, todo mês, a gente tinha um grupo que se apresentava gratuitamente. Eu acho que é legal destacar que durante quase 10 anos a Morab não recebeu nenhum recurso público. Sempre foi um trabalho voluntário. Sempre de artistas que queriam se apresentar, ou fazer uma oficina, ou fazer uma demonstração de trabalho, gratuitamente para a comunidade. E aí partiu-se então para esse lado cultural, né, que eu acho que veio trazer... Nós aprendemos a ver teatro, a ouvir música, a cantar. Em determinado momento começou a vir gente da cidade inteira para cá, né? Porque era onde tinha apresentação cultural. Os artistas queriam se apresentar aqui porque o público era assim... Tinha destaque fervente, do jornal, né? Tinha destaque do jornal. A Morab, nos seus tempos de cestas alternativas, era o pico da juventude, assim. Tipo, a juventude do bairro inteiro chegava pra assistir, porque muitas vezes eu acho que a gurizada ficava em casa meio que sem ter o que fazer. Onde é que nós vamos se encontrar? Precisamos achar um motivo. O teatro é um motivo. Um motivo pra sair de casa, assim, né? Uma justificativa pros pais, e era um lugar seguro porque era a creche, né? Tipo, vai no Vovó Juliana. Tipo, se perguntar, tu não sabe o Vovó Juliana. A história da Casa Iririú começa no bairro Profipo, em 2009. O grupo que criaria o espaço se conheceu na oficina Teatrando no Profipo, ministrada por Hélio Muniz e Norberto Deschamps. Daí chegar lá no primeiro dia, tinha que limpar a sala, porque era uma carteira, era uma sala de aula. Daí tinha que tirar todas as carteiras, varrer, pra gente poder fazer tal da oficina, né? E no primeiro dia eu lembro que fiquei apaixonada já. Tinha alguma coisa assim que levava a gente a se soltar, sabe? Aí além daquela coisa programada do dia a dia, do trabalho, do pensamento, era uma coisa que trabalhava com liberdade. E tem uma coisa que me marcou muito, né? Na época eu tinha 42 anos, né? Em 2009. E tinha uma menina de 12 anos, né, que é a Rosane de Negredo, né, que até hoje nós mantemos contato, né. E ela, assim, ela trazia ideias e o Hélio, ele recebia as ideias dela, quanto ele recebia de um adulto, quando ele recebia de um jovem. Então, assim, ele dizia, não, a gente tem que experimentar tudo, vamos experimentar, quem sabe dá certo na cena. E aquilo me encantou, tão grande, de ver aquela coisa assim, não, todo mundo é igual aqui. Só foi ter assim, a ideia de fazer teatro quando o Hélio e o Norberto, lá no Alicia Bittencourt, uma escola estadual no Profipo, foram fazer o projeto Teatrando no bairro Profipo. E ali eu me senti muito à vontade, porque você tinha a Silvia, que nunca tinha feito, ninguém ali tinha feito, né? A Andréia, o Afonso. Daí surgiu a ideia de montar um espetáculo, que era... O texto original se chama Os Meninos Cantores de Ping Pong, que é um texto de década de 70. E a gente mudou o nome para os cantores, aliás, o canto do povo de um lugar. Vocês pretendem cantar mesmo sabendo o que é proibido? Pretendemos, nós vivemos disso. E de mais a mais? Ninguém pode viver sem cantar? Claro, não é o que o Erasmo sempre dizia. E ele tem toda a razão, porque a música é um milagre. Quem sabe cantar, sabe amar. Quem sabe cantar, sabe viver. Quem sabe cantar, sabe sonhar. Quem sabe cantar, sabe mentir. A gente fez a apresentação, né, ali em dezembro, e depois a gente fez uma circulação. Acho que foram 12 ou 8 apresentações, por muitos bairros de Joinville, e aquilo assim foi amarrando muitas coisas, né? A gente apresentou nos CRAS de Joinville, né? Naqueles lugares assim onde a arte não chega, né? Aí comprou essa casa, mas essa casa ela
ia ficar vazia mesmo, porque não tinha sido alugada para nada. Daí eu fui lá, né? Moisés, será que, assim, o aluguel não vai dar muito, porque é uma casa de madeira, né? Tem que reformar muita coisa, né? Pra poder alugar pra gente de fora. E muitos integrantes do teatro também moravam pro lado de cá, tudo morava né? pro lado de cá, assim, era uma coisa que mais se encaminhava pra cá, né? Tu não deixava a gente só ensaiar ali. Mas acho que a gente vai precisar derrubar umas paredes. Casa Iririú começou com o grupo de teatro Canto do Povo, que queriam um espaço para ensaiar, sem pretensão nenhuma. E uma das pessoas tinha um espaço, né, vago, e levou o grupo para ensaiar lá. E daí juntou com outras pessoas que estavam saindo de oficinas da Dionísios Teatro. E juntou os dois grupos, gente muito afim de fazer arte, muito empolgada, gente que estava começando a conhecer arte com 40 anos, com 20 anos. Adolescentes, uma mistura de gente de todas as idades, uma mistura muito potente. Ali você encontra uma diversidade que você não encontra no cemitério municipal, no domingo de manhã, no domingo musicalis, entendeu? Ali você encontra as contradições da cidade. Ali você vê pessoas que não se envolveram com arte porque não tinham dinheiro. As pessoas paravam, olhavam, passavam na rua e olhavam e chamavam atenção, ficavam na rua parados. O que eles estão fazendo? Ficavam lá do outro lado da rua, assim, de música também, cruzado, olhando o que estava acontecendo. Acho que era a Jana que estava na mesa um dia e disse assim, por que vocês não fazem ensaio aberto? Aí o Hélio disse, não, nós não vamos fazer ensaio aberto, nós vamos abrir a casa para a comunidade. Aí começou a aparecer, um que ia cantar, outro que ia tocar. Daí a gente disse, porque a gente não tinha dinheiro também, né? Então vamos fazer um negócio, vai ser partilha. Cada um traz o que vai comer, porque não tinha como a casa comprar, né? Então tá, partilha. Aí um diz assim, por que não partilha cultural? Aí eu digo, nem todo mundo, que legal, nem sei quem foi que deu o nome, né? Que legal esse nome, isso. Vai ser a primeira partilha cultural e a inauguração da Casa Iririú. E aquela experiência ali se estendeu a outros espaços. Então, o que é um ato de compartilhar a mesa ali se tornou algo muito maior, porque tem uma cara popular muito forte. Porque ela não vem, por exemplo, do exercício intelectual, vamos pensar, compartilhar o pão, a solidariedade, uma coisa abstrata, de fora, externa. Não, vem por conta da formação das pessoas que compõem a casa. Muitas delas, por exemplo, como eu já conversei sobre, já ouvi relatos disso da própria Silvia, da própria Andréia, diferentemente do Hélio, por exemplo, elas têm uma vivência muito forte numa igreja católica que não existe mais, que é uma igreja lá dos anos 70, dos anos 80, ligada à ideia da solidariedade, da ideia de compartilhar a cidade, os espaços, né? Que aqui no Floresta também era muito forte. E no Itinga também era muito forte. Vamos montar a mesa, Norberto? Qual mesa você vai montar? Essa aí grande ali. Aqui, essa aqui, ó. Ali ficou bom? Tem isso aqui, isso não. Feliz Natal, hora da ceia, não se vapilhou. Muito obrigada por vocês terem vindo. A gente vai entrar. Lá dentro está um espaço preparado para as apresentações. As pessoas que se prepararam, que disseram, eu vou fazer tal coisa, eu vou. E já agradecer essas pessoas. Não era para agradecer agora, tá? Murmúrios que permanecem dentro da sombra que é iluminada e da sombra que se espessa. Murmúrios da árvore que estremece. Vocês se lembram do dia 18 de dezembro de 2012? Eu pensei nas Torres Gêmeas.
apresentação na Casa Liriu, os palhaços. Lembrando. Foi ali que a gente desenvolveu assim, o conceito de abismo, acho assim, né? Tipo, tanto de sermos nós, né? Que foi a partir desse dia que a gente viu que era uma formação até mais exata, assim, comprometida, até conversou, né? mais ou menos, brincando, tipo assim. E também o conceito de, tipo, a gente pode ocupar qualquer espaço que a gente quiser, sabe? E quando o Cris chega para um bando de adolescente e fala: gente, eu tenho um texto que eu estudei no meu mestrado e que ele foi censurado na ditadura. Foi unânime, assim, ó, a decisão de, é esse texto mesmo, é isso, que a gente tava procurando alguma coisa pra fazer, né, pra apresentar. É isso. E tanto é isso que foi o que deu origem ao grupo. A gente fez, no mesmo ano que a gente formou o grupo, a gente passou no edital de circulação, né, a gente apresentou os palhaços em várias escolas de Santa Catarina, e apresentar ela 50 anos depois do ato institucional número 5, né, que legitima a censura, e 50 anos depois do texto ter sido censurado, assim, num tempo, numa conjuntura onde tu vê que tem gente exaltando a ditadura militar, é quase que o que o Hélio falava, sabe? É uma função social do teatro, é pra que o teatro serve. Aí é que vem, né? A gente também é um grupo que a gente se posiciona, a gente discute politicamente, né? A gente está aqui dentro do espaço da Associação de Moradores do Bairro, nas primeiras associações, né, de Joinville, que também todo um processo também de reivindicação, de luta por direitos. É você, seu veado? Como vai? Distinto? Então, só quero ver o cara se desminicuir. Eu tô com dinheiro. Me prenda. A casa acabou sendo um espaço para toda a comunidade joinvilense, até fora de Joinville, mas o nosso grande desejo sempre foi ainda, né, de trazer essas pessoas, sabe, que não têm dinheiro, então por isso a gente pensava, não vamos cobrar. Depois, assim, com o passar do tempo, muitos artistas que vinham aqui, esses artistas viviam da sua arte. E a gente pensava, então vamos cobrar preços populares, porque a gente não ficava com dinheiro, a gente repassava tudo pro artista. Caiu mesmo nas graças das pessoas, porque eu acho que estava também precisando de um espaço, assim, fazia muito tempo que Joinville não tinha, talvez esse momento de encontro, foi uma coisa muito inovadora. De partilha, de sarau, né, essas coisas todas que a gente não via já há algum tempo em Joinville. Ela se tornou assim, municipal, não é do bairro, né? Então vem pessoas para aula, de teatro, de assistir peças, músicas da cidade toda e trazer, que nem agora esse grupo da Espanha, né, Letícia? Da Catalunha, né? Esteve semana passada aqui conosco, fizeram uma apresentação. Então é algo assim, o próprio Tião Carvalho, né, um grande mestre de cultura popular, né? Esteve aqui na Morabe, então isso é algo assim que não se pensava assim tão assim grande, né? E isso é muito bom. E eu acho que hoje em dia o que mais liga a gente na Morabe é justamente o teatro playback, né? Porque como é um formato teatral que a gente na Dionisos começou a fazer em 2008, logo a gente também já trouxe para cá, porque o Cristóvão trabalhou com a gente e queria muito fazer no teatro playback. Eu vejo muito que assim, a gente não tem uma parte autoritária, né? A gente como artista, quando está no palco brilhando, a gente tem uma certa autoridade, né? A gente fala e os outros ouvem, né? No teatro playback não, a gente chama alguém da plateia vai contar a sua história e a gente vai encenar essa história. Ele foi tomar 4 injeções. 4 injeções. Mas era um corpinho tão pequeno, eu não sei, ele voltou pra casa. Ele voltou pra casa e daí. Mãe! Ian, mãe! Acontece, o que acontece, o que acontece, mãe, o que acontece, mãe. Quer dizer, um ponto de cultura como esse, um lugar de cultura como esse, ele massageia a cidade. Ele diz para a cidade, opa, tu não precisa estar tão rígido assim, né? Eu acho que o que a Morabe faz é quebrar a rigidez da cidade. É um lugar de encantamento, é um lugar de convivência, é um lugar de partilha.
Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos, eles sabem o que é futebol, por exemplo. O que é jogar futebol. Eles sabem. Porque o futebol está no pressuposto do brasileiro, mesmo que tu não queira saber o que é futebol, tu sabe que tem 11 jogadores, que tem o Neymar. E o teatro o teatro não está em nenhum lugar. O teatro não está na escola. Poucas pessoas fazem teatro ou veem teatro, por exemplo. A gente chegou a apresentar uma vez os palhaços mesmo, lá em Florianópolis, uma leitura, e tinha uma senhora de 70 anos na plateia. Ela falou, primeira vez que eu vou no teatro. Então é difícil de a gente criar, porque não está esse pressuposto, né? As pessoas não sabem o que é, e às vezes, por não saber o que é, dizem que não gostam, não vão. O financiamento público é fundamental. Eu sou uma pessoa que nunca vou desistir do financiamento público. A nossa Constituição é clara, todo ser humano, todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso tem direito à saúde, educação, cultura. É um direito nosso enquanto cidadão. Se tiver financiamento para o teatro no BNDES como tem para a soja, né, seria bem legal, né? Porque nós também produzimos e nós também revertemos impostos para esse país. Está provado que precisa investir menos em saúde se as pessoas estão vivendo culturalmente bem, se as pessoas estão saindo de casa, se divertindo, convivendo, né? A gente sempre teve apoio do SINDEC, do Fundo Municipal de Cultura, etc., para contratar professores, e chegou um momento em que não tinha mais verba e que ia acabar o curso de teatro, e o que nós iríamos fazer sem teatro na Morabe, né? Então nós conversamos, decidimos, então a gente vai dar o curso de teatro. A gente não é profissional, a gente não estudou, na época ninguém estudava nada ainda, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Tinha a vivência, né? Tava aqui já há uns 5 anos. E surgiu esse negócio de trabalhar com adolescentes. E eu acho que é bem aquilo que a gente comentou sobre, formação de caráter, dizer, sobre o que é esse espaço pra gente e o que esse espaço pode se tornar para eles. E manter o espaço realmente é muito difícil, né? É muito difícil. É um sonho que a gente tem, às vezes, manter um grupo de teatro também é muito difícil. Então, nós temos o grupo e temos o espaço, um espaço assim que estamos pagando por ele, né? Temos essas despesas de aluguel, de água, de luz, e estamos sem nenhum projeto agora, né, para financiar isso. Então, nós estamos criando eventos, né, para poder arrecadar esse dinheiro, né, e também contribuição das pessoas, né. A gente quer dizer que a Morabe e o Abismo, a gente não vai deixar a Casa Iririú fechar. Dependendo da gente, não vai. Por quê? Porque a gente precisa apoiar esse projeto. Então, não é a verba pública que vai fazer, que se não tem, a gente vai conseguir dar um jeito. Então, conte sempre com o nosso apoio na Morabe do Abismo, que a gente está aí junto com vocês. Uma palavra, eu acho, que persistiu durante todo esse tempo da casa foi resistência, sabe? Eu acho que é uma palavra que marca muito essa casa, né? Não é fácil, né? Manter a associação com todos esses anos. Tem vários pontos, assim, mas junto na teimosia, pela necessidade e acreditando realmente na arte, assim, e na cultura, né, como forma de transformação, e a gente está semeando, né? Acho que a todo momento é esse semear. A Casa Iririú e a Morabe serviram de inspiração para novos grupos e tantas outras iniciativas. Diferentes gerações foram e ainda são marcadas por esses espaços.
era, a Samantha, ela dava aula pra gente e ela saiu porque ela foi fazer mestrado em Floripa. Ela já fazia Também. mestrado. Ela fazia mestrado em Floripa, né? E a gente, a professora vai pra Floripa. Toda semana que a gente faz exatamente agora. E aí depois chegou a nossa vez, a gente passou também na universidade, a gente também foi pra Floripa, caraca. E agora a gente tinha esses nossos alunos que, tipo, então, mas durante a semana a gente tá em Floripa, sabe? Tipo, e olha, quem sabe também não é vocês, tipo, né, fazendo uma faculdade depois lá, ou... Enfim, tem outros colegas nossos que foram fazer faculdade em outras cidades, ou até mesmo morar, tentar a vida, tipo, mas enfim, uma perspectiva maior do que o próprio Barretinga, sabe? No momento eu tô morando em Oslo, na Noruega, assim, o Flix foi bem longe, a gente diz, né? Aliás, algumas pessoas, o Marcelo, que era o branco também, que era o astronauta, viajou mesmo, também tá na Itália, né? Augusta, que é da segunda formação do Flix, ela tá entre Argentina e Estados Unidos, e eu, por acaso da vida, estou morando em Oslo e desejo voltar a fazer teatro. No momento eu trabalho com teatro, com a educação infantil. De repente daqui da Morab, começamos lá no Trentino, que daí começou eu ali no Trentino, de repente apareceu uma outra professora, e daí apareceu outra, e a mãe da Isa foi lá. Foi se formando outros grupos, assim, da de assistência. Eu nasci e cresci no Floresta, né? Então tem uma história de relação com o bairro, né? Como a gente estava com essa proposta de ser um teatro comunitário, né? Nós achamos, né? Não foi uma decisão minha, foi que seria mais interessante, né? Essa peça. E eu acredito também que tem essa relação, né? Com a Casa Iririú, que é muito importante, né? Que também, né, tem essa história de teatro comunitário, né? Que é muito importante para a cidade. Foi uma ideia que foi lançada pelo conjunto, assim, né? Vamos direcionar para isso, né? Porque já que a gente está um grupo só de mulheres, seria muito mais interessante, muito mais potente, né? A gente trabalhar com esse universo feminino. E daí quando eu entrei no grupo aqui, que eu conheci as meninas e tal, tinha gente que nunca tinha feito teatro e estava aqui. E eu achei tão bonito isso, assim, sabe? As pessoas ali se explorando e, né, querendo fazer o negócio, se entregando. E eu acho que é uma forma de a gente tirar o teatro desse lugar, assim, que é muito, parece que é uma coisa erudita, um negócio que tá, né, lá em cima, assim, e levar mesmo para perto das pessoas, porque no fim o teatro é essa relação muito próxima, né, essa troca, e a gente precisa dessa troca, porque senão a coisa não acontece, né, não flui. E às vezes a gente tem vergonha de expressar o que a gente sente, né, muitas vezes. Será que se eu tô dançando num canto lá, alguém vai achar que ridícula, né? E a arte, ela te diz isso, não, por que tu não pode dançar? Por que tu não pode cantar? Tu pode, todo mundo pode, entendeu? E isso ela despertou em mim. Eu praticamente sou joinvilense, eu vim pra cá com 3 anos, né? Então tudo que eu descobri como valor era o trabalho, né? Não que eu desmereça o trabalho, ao contrário. Mas era quase um único, né? Um valor de preenchimento interno, né? E quando eu descobri essa outra possibilidade através da arte, que foi, né, pela música, pelo teatro, né, eu lembro até que eu citei pra ti que eu queria gritar, assim, era como se eu quisesse gritar pro mundo. Existem outras possibilidades, além de ir pra empresa, bater o cartão e voltar, né? Existem outras formas de expandir a mente, né, de fazer o bem, sabe, de transformar, de se autotransformar, se tornar uma pessoa mais evoluída, uma pessoa melhor, uma pessoa mais conectada, né, com todo mundo, com o diferente. Se tem um palco no bairro, uma praça, ali pode-se começar, qualquer um pode, com música, com teatro, com, sei lá, uma infinidade de apresentações da cultura popular mesmo, né? E aí o pessoal as pessoas do bairro vão começando a gostar disso, né? E a fazer parte, né? E a fazer parte, a participar. Então eu tenho uma gratidão muito grande, assim, de ter conhecido o Norberto, ter conhecido o Hélio Muniz
que é uma criatura incrível. Ele só não está aqui hoje com a gente porque ele está com problema de saúde, mas é alguém que lutou durante toda a sua vida, né, pelo teatro e pela arte, né, por acreditar, né. Obrigada, Hélio. Obrigado, Hélio. Te amamos. Você é o cara. Você é o cara. Hoje é o mundo do ter e não do ser. Então a arte nos devolve ao mundo do ser. Isso é muito bonito. Eu acredito hoje, né, nas chamadas micro-revoluções. Você faz um trabalho aqui, esse trabalho se une a outro, você vai fazendo esses trabalhos que vão se somando e vão criar a transformação dessa sociedade hoje.